Olá, é um prazer ter você aqui. Antes de começar, assine o canal e dê um like no vídeo. O outono havia chegado a Curitiba com um frio antecipado quando Dona Carmen Silva recebeu o diagnóstico. A dor abdominal que ela vinha sentindo há meses, inicialmente atribuída a uma simples gastrite, revelou-se um câncer de pâncreas em estado avançado. Aos 72 anos, Dona Carmen enfrentou o médico com dignidade. Embora seus olhos deixassem transparecer o medo, ela saiu da consulta sem uma lágrima, ereta como sempre, mas por dentro desabava. Viúva desde os 60, ela havia criado seus filhos sozinha após a morte de seu Afonso, seu marido. Orgulhosa de sua independência, jamais pediu ajuda. Mas agora o corpo não obedecia e precisava de cuidados constantes. Ricardo, seu filho mais velho, foi o primeiro a saber. Ele atendeu ao telefone com frieza e prometeu passar o fim de semana, embora morasse a apenas 1 hora de carro. Eduardo, o caçula, mostrou mais preocupação, mas residia em São Paulo e não podia estar presente com regularidade. Dona Carmen compreendeu, ou ao menos fingiu compreender enquanto guardava a notícia como um segredo pesado. Manteve sua rotina como pôde, varria a casa, preparava seu café da manhã, ia ao mercado com esforço, mas a doença não perdoava e a cada dia o corpo atraía um pouco mais. O cansaço a vencia, mas ela se negava a mostrar fraqueza. As noites se converteram em um suplício de insônia e dor. Os médicos recomendaram cuidados paliativos e companhia constante. Dona Carmen entendeu que sua luta não seria apenas física, mas também emocional. Perderia sua autonomia, seu papel de matriarca autossuficiente. Começou a se ver como um fardo, e isso a doía mais que o diagnóstico. Não queria enfermeiras estranhas em sua casa, nem visitas forçadas de filhos que chegavam por compromisso. Anelava presença sincera, companhia verdadeira. Em silêncio, começou a observar quem estava e quem não estava, quem se preocupava de verdade. E esse olhar a conduziu inevitavelmente para sua nora. Entre revisões médicas, xícaras de chá de camomila e o silêncio da casa grande, Dona Carmen começou a organizar sua mente. Olhava as fotos emolduradas na parede, os móveis antigos, os relógios herdados. Sua vida cabia agora em um quarto e um punhado de lembranças. Pensou em seu testamento redigido havia anos e sentiu que algo devia mudar. Mais que repartir bens, queria deixar um legado justo. Não a quem levava seu sangue, mas a quem havia demonstrado estar presente, cuidar, amar sem condições. Pela primeira vez, ela se fez uma pergunta que jamais havia querido enfrentar. Quem merecia realmente ficar com o que ela havia construído? Luciana era uma mulher discreta, de voz suave e olhar firme. Vinha de uma família humilde de Minas Gerais e havia conhecido Ricardo na faculdade. Casaram-se jovens e se instalaram em Belo Horizonte, onde ele trabalhava em um banco e ela como professora de educação infantil. Desde o início, Dona Carmen foi cautelosa com sua nora. Não era má, mas tinha dificuldade em confiar. Ainda assim, Luciana conquistou seu espaço com paciência e constância. Ligava com frequência, oferecia-se para ajudar com as compras. Vinham nos fins de semana. Pouco a pouco, ela se tornou parte essencial da família, embora Dona Carmen demorasse a admitir. Quando Dona Carmen adoeceu, Luciana foi a primeira a acompanhá-la ao médico. Ricardo, sempre com trabalho, dava desculpas. Luciana reorganizou seus horários, pediu licenças e se tornou a sombra de sua sogra. Preparava lanches para as visitas ao hospital, anotava cada instrução médica, perguntava tudo o que era necessário. Sem dizer, Dona Carmen começou a confiar mais nela do que em seus próprios filhos. As duas começaram a compartilhar momentos mais íntimos. Uma risada vendo uma série, uma história do passado contada ao calor de um café. Aquele vínculo crescia a cada dia, sólido, autêntico. Dona Carmen lhe disse um dia: "Você é mais filha do que nora." A rotina mudou completamente. Luciana chegava todas as manhãs antes das 8. Ajudava Dona Carmen a se levantar, preparava o café da manhã, colocava a máquina de lavar, dava um passeio pelo jardim se o tempo estivesse bom. À tarde, organizava os remédios, lia com ela e cozinhavam juntas alguma receita tradicional. Dona Carmen começou a chamá-la de minha menina.
As enfermeiras do posto de saúde comentavam que jamais haviam visto um laço assim entre sogra e nora. E era verdade, o que as unia já não era o casamento com Ricardo, mas o amor sincero que havia nascido entre elas. Dona Carmen já não temia morrer porque sabia que não estava sozinha. Mas enquanto Luciana se desdobrava para cuidar de Dona Carmen, sentia que Ricardo se afastava. Em casa não falava, dormia pouco, se trancava em ligações e saía todas as noites sem dizer aonde. Luciana tentava não pensar mal, justificando sua atitude com o estresse do trabalho, mas o instinto lhe gritava outra coisa. Em silêncio, ela começava a desconfiar e, ainda assim, não deixava de cuidar de Dona Carmen. Sabia que estava onde devia estar, fazendo o correto, não por dever, mas por convicção. O que ela não sabia era que, sem buscar, aquele carinho a estava colocando no centro de um legado que mudaria sua vida para sempre. Luciana notou a mudança de Ricardo muito antes de poder dar um nome a ela. Ele já não a olhava nos olhos, já não perguntava como ela estava ou como havia dormido. Quando voltava do trabalho, ia direto para a sala, ligava a televisão e se trancava em um silêncio denso. Não havia discussões, mas também não havia palavras. O que antes era rotina compartilhada, agora era distância medida. Dormiam na mesma cama, sim, mas separados por quilômetros invisíveis. Luciana começou a se perguntar se ainda havia um nós, ou se só restavam os escombros de uma promessa. Nas refeições, Ricardo mastigava rápido, sem levantar os olhos do celular. Se Luciana tentava falar com ele, ele respondia com monossílabos ou simplesmente mudava de assunto. Dizia estar cansado, que tinha muitas reuniões, que o estresse o estava consumindo, mas no fundo, ela intuía que era mais que isso. Essa desconexão não era apenas esgotamento, era falta de interesse. Ricardo parecia incomodado com a simples presença dela, como se a incomodasse compartilhar o mesmo teto. O carinho que uma vez houve entre eles havia desaparecido sem ruído, mas com um vazio que preenchia tudo. Luciana tentou salvar o vínculo como quem tenta manter acesa uma vela no meio de um vendaval. Propôs sair para jantar, planejar um fim de semana, cozinhar juntos como faziam antes. Ricardo sempre tinha uma desculpa: trabalho, cansaço, ligações urgentes. Inclusive, começou a dormir no sofá com mais frequência, alegando dor nas costas. Em casa, Luciana sentia que caminhava sobre cacos de vidro, medindo cada palavra para não irritá-lo. A sensação de estar sozinha, mesmo acompanhada, arranhava seu peito a cada dia um pouco mais. E enquanto isso, ninguém mais parecia notar. Dona Carmen sim notava, embora não dissesse nada diretamente, observava com atenção a frieza de seu filho. Sua intuição de mãe não se enganava. Quando Luciana entrava no quarto com os olhos apagados, Dona Carmen lhe tomava a mão sem dizer palavra. Havia, naquele olhar compartilhado, uma verdade tácita: algo ia mal. Luciana fingia normalidade para não preocupá-la, mas sua tristeza já não podia se ocultar. As noites eram as piores. Deitava-se com um nó no estômago e a sensação de estar sendo esquecida lentamente, e, no entanto, continuava cuidando de Dona Carmen com amor e sem queixa. O que Luciana não sabia era que Ricardo levava meses vivendo uma vida dupla. Durante uma conferência financeira em São Paulo, ele conheceu Patrícia Costa, uma jovem ambiciosa, segura de si e com um charme envolvente. Ela trabalhava como coordenadora de eventos e seu sorriso era tão estratégico quanto encantador. Ricardo, lisonjeado por sua atenção, caiu sem resistência. O que começou como um flerte inocente se tornou rapidamente um relacionamento paralelo. Patrícia lhe oferecia admiração, frescor, distração, e Ricardo, em seu egoísmo, se deixou levar, esquecendo os anos de amor e luta ao lado de Luciana. Ricardo começou a desaparecer à noite, inventando jantares com clientes, reuniões urgentes ou viagens relâmpago. Cada vez que Luciana perguntava, ele respondia com um tom cortante: "Não comece, já tenho o suficiente." Começou a falar com ela com desdém, como se ela fosse um estorvo. Qualquer gesto de carinho dela era rejeitado com frieza ou sarcasmo. Ele a desprezava por tudo, por sua roupa simples, por sua voz tranquila, por sua dedicação a Dona Carmen. Dizia que ela havia se tornado uma mulher chata, apagada. Luciana, atônita, não entendia em que momento seu marido havia se tornado um estranho.
Enquanto Ricardo se submersa em seu romance com Patrícia, seu desprezo por Luciana se intensificava. Ele a repreendia por passar tanto tempo com sua mãe, por não se arrumar, por não ser como antes. Luciana tentava se explicar, dizer que o fazia por amor, que Dona Carmen a precisava, mas ele não escutava. Suas palavras eram sempre armas e ela, seu alvo. Começou a deixá-la sozinha em eventos familiares. Inclusive, evitava que o vissem com ela em público. Patrícia, por sua vez, sabia perfeitamente que Ricardo era casado, mas não se importava. Ao contrário, se divertia. Dona Carmen, de sua cama, percebia a escuridão que crescia em seu filho. Em silêncio, começou a tomar notas em seu caderno pessoal. Observava os gestos de Luciana, sua maneira de suportar as humilhações, sua capacidade de seguir em frente. E então, ela teve certeza. Aquela mulher que seu filho desprezava era a única que havia permanecido. Enquanto Ricardo buscava em outros braços o que não soube cuidar em casa, Dona Carmen começava a escrever sua última vontade e nela não haveria lugar para a ingratidão. Dona Carmen vinha observando os gestos de Ricardo com crescente preocupação há semanas. Quando ele entrava no quarto, mal lhe dedicava alguns segundos. Um beijo fugaz na testa e um "Como você está?", dito por compromisso. Depois tirava o celular do bolso e se perdia na tela. Ela, que conhecia seu filho melhor que ninguém, intuía que algo não ia bem. Notava a falta de calor, o tom seco, a falta de empatia. Em seus silêncios havia mais distância do que em quilômetros. Dona Carmen, já frágil pela doença, começava a sentir outro tipo de dor, o abandono emocional de seu próprio filho. Durante as refeições familiares, Ricardo mal falava. Se Luciana tentava iniciar uma conversa ou contar alguma anedota do dia, ele respondia com indiferença. Dona Carmen, sentada à cabeceira, engolia as lágrimas em silêncio. Recordava os tempos em que Ricardo a abraçava sem pedir nada em troca, quando a ligava toda semana só para ouvir sua voz. Agora não parecia ter tempo nem para olhá-la nos olhos. As visitas se tornavam cada vez mais breves, mais frias, mais incômodas. Dona Carmen tentava não julgar, mas por dentro se rompia pouco a pouco. Uma noite, enquanto Luciana lhe colocava a manta nos pés, Dona Carmen lhe perguntou com voz trêmula: "Está tudo bem com Ricardo?" Luciana hesitou um segundo, mas respondeu que sim, que ele só estava muito ocupado. Dona Carmen assentiu, mas não acreditou em uma palavra. Ela o havia criado com suas mãos. Sabia quando ele fingia e quando se calava por proteção. Aquela noite ela não dormiu. Ficou olhando para o teto, recordando momentos da infância de Ricardo, perguntando-se em que ponto havia deixado de reconhecer o filho que tanto amava. A tristeza era um peso que não aparecia nos exames médicos, mas que doía igual ou mais. Desde então, Dona Carmen começou a escrever em um pequeno caderno que guardava em sua mesinha de cabeceira. Não eram queixas, eram pensamentos, reflexões, lembranças. Escrevia sobre a vida, sobre a morte que se aproximava, mas também sobre gratidão. Em cada página mencionava Luciana, sua paciência, sua ternura, sua constância. Também falava da frieza de Ricardo, de como sua ausência a doía mais do que a doença. Não queria partir com rancores, mas tampouco com silêncios. Aquele caderno seria, sem que ninguém soubesse ainda, a semente de uma decisão que mudaria o destino de todos. Eduardo sempre foi diferente de Ricardo, mais reservado, mais introspectivo, menos ambicioso. Desde que se mudou para São Paulo a trabalho, mantinha um contato limitado com a família, mas nunca desapareceu por completo. Ligava para Dona Carmen todo domingo. Perguntava por sua saúde, pelo clima, por suas plantas. Não era um filho muito presente fisicamente, mas sua voz do outro lado do telefone sempre trazia algo de consolo. Dona Carmen sentia carinho por ele, embora às vezes adoesse sua distância. Entendia que ele tinha sua vida, mas teria gostado que estivesse mais perto naquele momento tão difícil. Quando Dona Carmen lhe contou que tinha câncer, Eduardo reagiu com preocupação sincera. Pegou o primeiro voo para Curitiba e passou 2 dias completos com ela, ajudando-a, escutando-a. Foi ele quem lhe comprou uma cadeira especial para o banheiro e lhe instalou uma pequena televisão no quarto. Apesar de seu caráter mais frio, esses gestos falavam por ele. Luciana também o apreciava.
Era educado, respeitoso e jamais se intrometia em seu casamento. Eduardo não era o filho perfeito, mas ao menos não fingia, e Dona Carmen valorizava sua honestidade silenciosa. Durante suas visitas, Eduardo observava o ambiente familiar com certa incomodidade. Notava que na tensão entre Ricardo e Luciana, a frieza nos gestos, os olhares que evitavam se encontrar. Uma tarde, enquanto compartilhava um café com sua mãe, Dona Carmen lhe confessou com um suspiro: Luciana cuida mais de mim do que meu próprio filho. Eduardo não respondeu, mas abaixou o olhar. Entendia que algo não ia bem, mas não era homem de confrontos. Despediu-se com um abraço longo e prometeu voltar logo. Não sabia que essa promessa seria a chave quando chegasse o momento da verdade. Antes de voltar para São Paulo, Eduardo teve uma conversa breve com Luciana. Disse-lhe que apreciava tudo o que ela fazia por sua mãe, que sabia que não era fácil. Luciana agradeceu suas palavras com um sorriso tímido. Aquele reconhecimento pequeno, mas sincero, lhe deu forças. Dona Carmen, de sua cama, escutou a conversa do corredor e sentiu um calor no peito. Talvez não tivesse seus 2 filhos presentes, mas ao menos um ainda conservava o sentido do respeito e da gratidão. E isso, em meio a tanta frieza, já era algo. Luciana acordava todas as manhãs com uma mistura de resignação e dignidade. Sabia que o dia seria longo, que teria que medicar Dona Carmen, limpá-la, alimentá-la, animá-la, e ainda assim fazia tudo sem perder a doçura. O que ninguém sabia era que, em seu interior, ela se desfazia. O casamento com Ricardo já era uma casca vazia, uma rotina sem alma. Cada palavra de desprezo, cada silêncio, cada ausência noturna a feriam como punhais. Mas Luciana não dizia nada. Não chorava diante de ninguém. Engolia a dor como se não tivesse direito a reclamar. Enquanto acompanhava Dona Carmen às sessões médicas, fingia normalidade. Cumprimentava as enfermeiras com um sorriso, escutava atentamente os médicos. Anotava cada indicação. Era eficiente, atenciosa, incansável, mas por dentro se sentia invisível. Ricardo não a tocava, não lhe dirigia um olhar carinhoso havia meses. Na casa havia 2 mundos, o dela, de entrega e ternura, e o dele, de evasão e desprezo. E entre ambos, um abismo que crescia dia após dia sem que ninguém tentasse construir uma ponte. As noites eram o pior momento. Quando o silêncio preenchia as paredes do apartamento, Luciana sentia que o ar lhe faltava. Deitada ao lado de um homem que já não era seu, repassava cada gesto de frieza, cada vez que ele a evitou, cada desculpa mal dada. Perguntava-se se havia feito algo de errado, se estava pagando por alguma culpa que desconhecia, mas não encontrava respostas, apenas o eco de seu próprio coração partido. E, ainda assim, todas as manhãs ela se levantava, preparava o café da manhã, beijava a testa de Dona Carmen e seguia em frente, porque em meio à dor ainda conservava sua dignidade intacta. Dona Carmen via tudo, embora não dissesse nada. Notava a tristeza nos olhos de Luciana, sua maneira de fingir fortaleza. Uma tarde, enquanto Luciana lhe penteava o cabelo com suavidade, Dona Carmen lhe disse em voz baixa: "Você tem um coração puro, filha, e isso vale mais que qualquer sobrenome." Luciana sorriu com os olhos brilhantes, contendo as lágrimas. Aquelas palavras foram o único consolo verdadeiro que recebeu em semanas. Sentia que seu esforço não passava despercebido para quem realmente importava. E, em silêncio, decidiu que suportaria o que fosse por Dona Carmen, mesmo que seu casamento desmoronasse diante de seus olhos. Uma manhã, após uma noite de insônia, Dona Carmen sentou-se em sua escrivaninha com um caderno em branco e uma caneta tinteiro. Demorou minutos para começar a escrever. Não sabia como expressar tudo o que carregava dentro, mas precisava fazê-lo. A morte já não era uma sombra distante, mas uma presença que respirava ao seu lado. E antes que o fim chegasse, ela tinha que deixar tudo claro. Não apenas no legal, mas no emocional. Queria justiça, não vingança. Queria que seu legado falasse por ela quando já não pudesse fazê-lo com voz própria. Na primeira folha, escreveu com letra firme: "A quem realmente esteve." A partir daí, foi descrevendo tudo o que havia vivido nos últimos meses. Falou de sua doença, de seus medos, de suas noites de solidão,
mas sobretudo escreveu sobre Luciana. Descreveu sua dedicação, sua paciência, sua humanidade. Também nomeou Ricardo, não com ódio, mas com tristeza. Admitia que não entendia em que momento havia deixado de reconhecer o filho que criou. Não o culpava de todo, mas não podia premiar indiferença. Não depois de tudo o que havia visto e sentido. Na carta, Dona Carmen especificou que queria que Luciana fosse protegida, que ninguém lhe tirasse o que era seu por direito emocional, e não legal. Ela havia mudado o testamento havia pouco, mas agora queria deixar também uma carta pessoal, uma que fosse lida junto com a leitura oficial. Ali não falava de números nem propriedades, mas de afetos, de atos, de ausência e de presença. Dona Carmen sabia que isso causaria reações intensas, até escândalo, mas não se importava. Já não tinha medo de enfrentar a verdade. Havia escolhido premiar o amor, não o sangue. Guardou a carta em um envelope e o colocou dentro de uma gaveta trancada. Depois, olhou pela janela do quarto. Lá fora, as folhas do outono cobriam o pátio como um manto dourado. Dona Carmen sentiu uma mistura de tristeza e paz. Sabia que não viveria muito mais, mas pela primeira vez em meses se sentiu em paz com sua consciência. A decisão estava tomada. Sua última vontade não seria uma simples formalidade, seria sua voz, sua justiça. E embora não pudesse estar ali para defendê-la, havia deixado o suficiente escrito para que ninguém pudesse ignorá-la. Em meados de outubro, Dona Carmen pediu a Luciana que a levasse para São Paulo para uma revisão médica. Foi um dia nublado, desses em que a cidade parece esconder segredos em cada canto. Luciana, como sempre, preparou tudo com carinho. Os papéis, a bolsa com os medicamentos, um cachecol extra caso fizesse frio. Mas Dona Carmen tinha outros planos. Aproveitando uma pausa entre consultas, pediu que a deixasse um momento no cartório da família. Só preciso assinar uns documentos antigos, disse com voz suave. Luciana não suspeitou de nada e concordou sem questionar. No cartório, Dona Carmen foi recebida como uma cliente habitual. Havia décadas trabalhando com o mesmo escritório. Conheciam sua história, seus bens, seus valores. Ela sentou-se com o advogado principal, Dr. Álvaro Santos, um homem sério e reservado, e lhe entregou uma folha com instruções manuscritas. Quero que isso conste de forma legal e definitiva. Já não tenho dúvidas, disse ela, olhando-o nos olhos. Dr. Álvaro leu o conteúdo em silêncio, assentiu lentamente e começou a redigir as mudanças. O que antes estava dividido entre seus 2 filhos, agora tinha uma nova protagonista, Luciana. A modificação era clara. A casa da família em Curitiba, os 2 apartamentos em Florianópolis e a conta poupança passariam para o nome de Luciana após sua morte. Para Ricardo e Eduardo, ela deixaria uma pequena quantia simbólica junto a uma carta pessoal. Dona Carmen assinou com pulso firme, como se aquela assinatura selasse algo mais que um documento. Selava sua verdade. Ao sair do cartório, sentou-se um momento em um banco da rua, respirando fundo. Não sentia culpa, sentia justiça. Aquela decisão não nascia do rancor, mas da certeza de que o amor recebido devia ter um reconhecimento claro. Quando Luciana voltou para buscá-la, Dona Carmen sorriu. Tudo resolvido, disse simplesmente. Não mencionou testamentos, nem heranças, nem mudanças. Guardou o envelope em sua bolsa e falou do trânsito, do café que queria tomar antes de voltar para Curitiba. Luciana não perguntou, não precisava saber. E Dona Carmen, do assento do passageiro, a observou de soslaio, sentindo uma mistura de alívio e ternura. Sabia que seu tempo se esgotava, mas também sabia que havia deixado tudo em ordem, que ninguém poderia dizer que ela não soube reconhecer quem realmente esteve presente. A morte chegou em silêncio, como um suspiro no final da tarde. Dona Carmen estava mais fraca há dias, com a voz apagada e os olhos perdidos em lembranças. Aquele dia, Luciana a havia ajudado a se vestir com um roupão limpo, lhe dera um pouco de purê para comer e a penteara com esmero. Depois, sentaram-se juntas na sala, como costumavam fazer, vendo o céu ficar avermelhado atrás das cortinas. Dona Carmen pediu que ela se sentasse ao seu lado e que lhe tomasse a mão. Não vá ainda, disse em voz baixa. Luciana assentiu e não se moveu. O coração de Dona Carmen começou a bater mais devagar, como se cada batida fosse uma despedida. De repente, soltou um suspiro longo, quase um sussurro.
Sua cabeça apoiou-se suavemente no ombro de Luciana e seu corpo deixou de resistir. Luciana não chorou instantaneamente. Assegurou em silêncio, imóvel, como se o tempo tivesse congelado. Demorou vários minutos para reagir, para aceitar que aquele momento havia chegado. Quando finalmente desabou em lágrimas, o fez do mais profundo, com um choro que não era apenas de tristeza, mas de amor e gratidão. Depois ligou para o médico da família e para Eduardo. Ricardo não atendeu ao telefone. O médico confirmou o falecimento e estendeu o atestado com respeito. Luciana lavou as mãos de Dona Carmen, fechou seus olhos com ternura e colocou entre seus dedos a medalha que ela sempre usava pendurada no pescoço. Não houve gritos nem dramatismos, apenas um silêncio denso e sagrado. A casa inteira parecia guardar o luto. Luciana sentou-se diante do corpo com as mãos juntas e ficou ali até que os serviços funerários chegassem. Não queria que Dona Carmen estivesse sozinha, nem mesmo morta. O enterro foi íntimo, simples, tal como Dona Carmen havia desejado. Eduardo viajou de São Paulo e acompanhou Luciana em todo momento. Ricardo chegou tarde, com óculos escuros, sem abraços nem palavras. Durante a missa, Luciana não desviou o olhar do caixão. Sentia que havia perdido uma mãe, não uma sogra. E embora a dor fosse imensa, também o era a serenidade de ter estado ali até o último suspiro. Dona Carmen se foi em paz, nos braços de quem realmente a quis. E isso, para Luciana, era um consolo que ninguém poderia tirar dela. O dia do funeral amanheceu cinzento com uma névoa espessa que cobria Curitiba como um manto de luto. Luciana chegou cedo à igreja, acompanhada por Eduardo, e cuidou de todos os detalhes com respeito e discrição. Dona Carmen havia pedido uma cerimônia íntima, sem ostentações, apenas com aqueles que realmente a amavam. Familiares próximos, alguns vizinhos e antigas amigas ocuparam os bancos em silêncio. Luciana não havia dormido na noite anterior. Tinha os olhos inchados, mas sua postura era firme. Não chorava em público. Sentia que devia manter a compostura por Dona Carmen até o último momento. Ricardo apareceu quando o caixão entrava na igreja. Vestia terno escuro, óculos de sol e não cumprimentou ninguém. Caminhou direto para o fundo do templo, como se estivesse ali por obrigação e não por dor. Luciana ouviu entrar, mas não se moveu. Seus olhares não se cruzaram. Eduardo, que o observava de longe, franziu a testa. O comportamento de seu irmão não era apenas frio, era quase ofensivo. Dona Carmen havia sido uma mãe dedicada e nem mesmo sua morte parecia comovê-lo. A ausência emocional de Ricardo era mais evidente do que nunca. Durante a missa, Ricardo permaneceu em silêncio, sem participar, com os braços cruzados. Não rezou, não pronunciou uma única palavra. Quando o sacerdote falou da generosidade e do caráter forte de Dona Carmen, Luciana não pôde evitar que uma lágrima solitária escorresse por sua bochecha. Pensou em cada momento compartilhado, em cada gesto de carinho, nas últimas palavras de Dona Carmen. Enquanto isso, Ricardo continuava imóvel como um convidado alheio ao luto. Em nenhum instante se aproximou de Luciana, nem mesmo para dar os pêsames. Era evidente que seu vínculo havia morrido muito antes de Dona Carmen. No final do ato, quando os presentes começaram a sair, Ricardo desapareceu sem se despedir. Luciana o viu se afastar pela porta lateral da igreja como se não quisesse ser visto. Não houve abraços, nem desculpas, nem olhares, apenas distância. Aquela ausência não surpreendeu Luciana, mas a doeu. Embora seu coração já não esperasse nada dele, uma parte dela ainda desejava um gesto mínimo de humanidade. Não o teve. E nesse momento, ela entendeu que Ricardo já não era seu marido. Ao menos, não no sentido que alguma vez importou. Passados 10 dias do enterro, Luciana recebeu uma ligação do escritório do advogado de Dona Carmen. O tabelião, Dr. Álvaro Santos, solicitava sua presença para a leitura oficial do testamento. Ricardo e Eduardo também haviam sido convocados. Luciana sentiu um nó no estômago. Não esperava nada, mas intuía que aquele momento não seria fácil. A reunião era em São Paulo, em um escritório bem localizado em um prédio antigo no bairro da Consolação. Luciana decidiu ir sozinha. Eduardo viajaria de Curitiba. E Ricardo, bem, ninguém sabia se apareceria.
Ao chegar, foi recebida com cordialidade pelo pessoal do escritório. Sentou-se em uma sala pequena com móveis de madeira escura e paredes cheias de livros jurídicos. Pouco depois, entrou Eduardo, sempre pontual, sempre correto. Ele a cumprimentou com um abraço sincero. Ricardo chegou por último, 20 minutos atrasado, com uma expressão arrogante e uma jovem ao seu lado. Luciana a reconheceu imediatamente. Patrícia, a mulher com quem ela suspeitava que Ricardo a havia traído, carregava nos braços um bebê recém-nascido. O ar na sala ficou tenso como uma corda à beira do rompimento. Luciana sentiu que o chão tremia sob seus pés. Olhou para Ricardo em busca de uma explicação, mas ele evitou seu olhar. Foi Patrícia quem falou primeiro, com descaramento. Este é o Bruno, nosso filho. Luciana engoliu em seco, paralisada pelo impacto. Ninguém havia dito nada, mas agora tudo estava claro. Ricardo não apenas a havia abandonado emocionalmente, mas havia formado uma nova família enquanto ela cuidava de sua mãe moribunda. Eduardo observava a cena com incomodidade. Sabia que aquela reunião não seria tranquila, mas tampouco imaginava um espetáculo assim. Dr. Álvaro entrou com uma pasta debaixo do braço e pediu silêncio. Cumprimentou a todos com sobriedade e começou a ler o documento. Luciana mal conseguia se concentrar. Seu corpo estava presente, mas sua mente se debatia entre a raiva e a tristeza. Ao seu lado, Patrícia acariciava o bebê como se estivessem em uma festa. Ricardo permanecia em silêncio, certo de que aquela reunião apenas confirmaria o que ele acreditava ter por direito. Luciana apertou os punhos sobre os joelhos. Não chorou, apenas esperou. E, sem saber, estava prestes a ouvir a maior revelação de sua vida. Luciana subiu as escadas do escritório com passo firme, embora por dentro se sentisse tremer. Usava um vestido preto simples, o mesmo que havia usado no funeral. Em seus olhos ainda havia luto, mas também uma dignidade silenciosa. Não sabia o que ia encontrar naquela sala, mas não esperava surpresas. Sua relação com Ricardo estava rompida há tempos, embora nenhum dos dois o tivesse dito em voz alta. Ainda assim, algo dentro dela queria acreditar que aquele dia seria respeitoso, que Ricardo, ao menos naquele contexto, manteria a compostura. Não podia estar mais enganada. A sala de reuniões era sóbria, de paredes cor de marfim e estantes de madeira maciça. Luciana sentou-se ao lado de Eduardo, agradecida por sua presença. Tudo parecia transcorrer com normalidade até que ela ouviu a porta se abrir novamente. Virou-se e seu mundo parou. Ricardo entrou com Patrícia de braço dado e um bebê dormindo em seus braços. Não disseram uma palavra, como se sua presença fosse completamente natural. O ar ficou denso, irrespirável. Luciana, paralisada, sentiu que o coração se partia com um estalido seco e surdo. Ninguém na sala reagiu de imediato. Eduardo desviou o olhar com incomodidade. Dr. Álvaro, o tabelião, pigarreou e pediu calma. Mas Luciana não podia se calar. Olhou diretamente para Ricardo e, com a voz embargada, perguntou: "Isso é o que você é agora?" Ricardo não mostrou emoção. Respondeu com frieza: "Patrícia é minha companheira, Bruno é meu filho e já estou tramitando o divórcio." Cada palavra era uma faca que se cravava no peito de Luciana. Não apenas a traição, mas a forma cruel, pública e sem empatia de revelá-la. Luciana sentiu que seu corpo se desfazia. Conteve as lágrimas por puro orgulho para não dar a Ricardo o prazer de vê-la desabar. Ninguém interveio. A humilhação foi absoluta e brutal. Patrícia, alheia ao dano causado, sentou-se com um sorriso superficial, como se tudo aquilo lhe fosse irrelevante. O bebê dormia em seus braços, alheio ao drama dos adultos. Dr. Álvaro pediu para começar a leitura do testamento e Luciana, como uma estátua, assentiu sem dizer nada. Já não restava dignidade a proteger. Tudo o que havia sido sua vida com Ricardo acabava de ser enterrado diante de todos. Ninguém esperava uma cena semelhante na leitura de um testamento. Ricardo, com total naturalidade, apresentou-se acompanhado de Patrícia Costa, uma jovem loira de olhos claros e sorriso perfeito. Nos braços carregava um bebê que mal teria semanas. A entrada foi teatral, quase arrogante. Ricardo não cumprimentou Luciana, nem sequer lhe dirigiu um olhar. Caminhou direto para uma mesa e sentou-se ao lado de Patrícia como se nada. Eduardo, visivelmente incomodado, franziu a testa.
Dr. Álvaro levantou a vista e semicerrou os olhos, compreendendo que a tensão já havia explodido antes de começar. Patrícia, segura de si, ajeitou o cabelo e cruzou as pernas como se estivesse em uma reunião social. O bebê, dormindo, respirava tranquilo contra seu peito. Ricardo limitou-se a olhar o relógio, impaciente. Luciana, com o rosto imóvel, tentava compreender como haviam chegado até aquele ponto. Havia cuidado de Dona Carmen dia e noite enquanto seu marido construía outra família às escondidas. Não era apenas uma traição, era uma falta de humanidade. Ninguém, nem mesmo o mais frio, devia se comportar assim. Ainda assim, Luciana manteve a compostura. Jurou a si mesma não chorar diante deles. O tabelião, desconcertado, perguntou se Patrícia estava legalmente convocada. Ricardo interveio. Não, mas é a mãe do meu filho. Quero que ela escute o conteúdo do testamento. Eduardo, pela primeira vez, falou com firmeza. Não me parece apropriado. A tensão na sala subiu como a maré. Patrícia sorriu e permaneceu em seu assento. Dr. Álvaro decidiu não discutir e abriu a pasta com os documentos. Enquanto isso, Luciana mantinha a vista fixa na janela, tentando não olhar para o bebê. Cada pequeno choro era uma pontada. Tudo doía. A cena era surreal. Uma mulher destroçada pela traição, outra exibindo sua nova posição, um marido sem escrúpulos e um irmão incomodado pela vergonha alheia. O silêncio antes da leitura era denso, dramático. Luciana não sabia o que esperava ou se esperava algo. Mas algo lhe dizia que Dona Carmen não teria partido sem deixar as coisas claras. E enquanto a caneta do tabelião deslizava sobre a mesa, o destino de todos os presentes estava prestes a mudar. Às vezes, a verdadeira herança não está nos bens, mas nos atos que ninguém esquece. Luciana, com a voz contida pelo tremor da raiva, rompeu o silêncio. Olhou fixamente para Ricardo e perguntou se aquilo era verdade. Se de verdade ele havia começado outra vida, enquanto ela cuidava de sua mãe moribunda. Ricardo, com uma expressão vazia, simplesmente assentiu. Patrícia é minha companheira. Bruno é meu filho. Quero refazer minha vida, disse sem um vestígio de compaixão. A frieza com que pronunciou essas palavras dilacerou Luciana por dentro. Eduardo abaixou o olhar envergonhado de seu irmão. Patrícia permanecia tranquila, acariciando o bebê como se aquilo não tivesse consequências. O silêncio na sala tornou-se insuportável. Luciana respirou fundo, levantou-se lentamente e sentou-se novamente, como se precisasse que seu corpo não reagisse com violência. Estava quebrada, mas não se permitiria perder o controle diante deles. Dr. Álvaro tentou recuperar a formalidade, mas o ambiente estava marcado pela humilhação. A traição não era apenas sentimental, era pública, deliberada, cruel. O ato que devia se centrar no legado de Dona Carmen havia se tornado um teatro de egoísmo e desprezo, e ainda não sabiam que o mais impactante estava por vir. Com uma indiferença quase violenta, Ricardo deixou cair outra bomba. Já iniciei os trâmites do divórcio. Ele disse como quem comenta que mudou de operadora de telefone, sem emoção, sem respeito. Luciana sentiu que todo o seu corpo se tensionava. Anos de casamento, de sacrifícios compartilhados, de cuidados à sua mãe, e ele os descartava com uma frase seca. Você já não faz parte da minha vida, repetiu Ricardo em tom cortante. Não havia espaço para o diálogo, nem para a mínima compaixão. Patrícia continuava calada, desfrutando do espetáculo de seu trono de papel. Luciana não respondeu. Em seus olhos havia lágrimas contidas, mas em sua expressão também começava a nascer uma nova força. Não era apenas dor, era uma tomada de consciência. Compreendia, por fim, que o homem que tinha diante de si já não era o que ela um dia amou. Eduardo a observou preocupado, mas admirando também sua dignidade. O tabelião pigarreou, tentando voltar ao documento. Ninguém esperava que aquela leitura do testamento, que a princípio devia ser formal, acabasse sendo uma cena digna de tragédia grega. E, no entanto, o pior ainda não havia sido dito. Quando Ricardo terminou de falar, o silêncio foi quebrado pelo choro de Luciana. Não foi um choro escandaloso nem dramático, era um choro profundo, quebrado, desses que saem do fundo da alma.
Ela tentou contê-lo, mas as lágrimas caíam sozinhas, sem permissão, como se seu corpo finalmente dissesse o que sua boca não podia. Eduardo se levantou, ofereceu-lhe um lenço e ficou ao seu lado em silêncio. Ninguém mais se moveu. Patrícia continuava acariciando o bebê, alheia à dor que seus atos causavam. Ricardo, impassível, não pronunciou mais uma palavra. Para ele, tudo já estava dito. Luciana, sentada naquela sala de paredes frias, sentiu que havia chegado ao fundo do poço. Havia sido leal. Havia cuidado de Dona Carmen como uma mãe. Havia suportado desprezos sem resposta. E agora estava sozinha, traída e humilhada diante de todos. Era demais. Fechou os olhos, respirou fundo e pensou em Dona Carmen, em sua voz serena, em seu olhar agradecido, em suas mãos frágeis apertando as suas. Aquilo lhe deu força. Não permitiria que aquela cena a definisse. Talvez Ricardo a tivesse deixado, mas a vida não a havia abandonado. Dona Carmen ainda tinha algo a dizer, e esse momento havia chegado. Dr. Álvaro abriu o envelope lacrado e começou a ler com voz firme. Todos se calaram. A primeira parte do testamento mencionava desejos gerais, o enterro simples, o agradecimento à equipe médica, o perdão a velhos conflitos familiares, mas ao avançar na leitura, a tensão na sala aumentou. Deixo a casa da família em Curitiba, os 2 apartamentos em Florianópolis e a totalidade de minha conta poupança à minha nora, Luciana Ferreira, leu o tabelião. O ar foi cortado de repente. Luciana levantou a cabeça, incrédula. Ricardo abriu os olhos, furioso. Patrícia torceu a boca com desprezo. O testamento continuava. Faço isso porque ela foi quem me acompanhou em meus últimos dias. Não por obrigação, mas com amor verdadeiro. Meus filhos receberão uma quantia simbólica como lembrete de que o afeto não se herda, se ganha. Eduardo assentiu com serenidade. Ricardo ficou vermelho de raiva. Luciana não sabia o que dizer. Estava paralisada, mas algo dentro dela começava a se recompor. Dona Carmen, mesmo do além, a havia protegido, não por pena, mas por justiça. E agora o mundo inteiro sabia quem havia estado presente e quem havia fugido. O tabelião continuou lendo o documento com precisão jurídica, detalhando os bens herdados por Luciana. A casa onde Dona Carmen viveu toda a sua vida em Curitiba, 2 apartamentos para aluguel localizados no centro de Florianópolis e uma conta bancária com mais de R$180 mil. Luciana não acreditava. Sentia como se estivesse escutando uma história alheia. Eduardo abaixou o olhar com uma mistura de resignação e compreensão. Ricardo, em contrapartida, apertava os dentes, mudo de raiva. Patrícia lhe sussurrou algo ao ouvido, mas ele não respondeu. A sala parecia ter congelado. Luciana não havia pedido nada, e, no entanto, havia recebido tudo. A última parte do testamento foi ainda mais contundente. Dona Carmen deixava a Ricardo e Eduardo uma quantia simbólica de dinheiro e uma carta manuscrita já arquivada com o documento legal em que dizia sem rodeios: os filhos não se medem pelo sangue, mas pela presença. Quem não cuida, não merece. Eduardo assentiu com os olhos brilhantes pela emoção contida. Ricardo levantou-se bruscamente da cadeira, negando com a cabeça. Isso é uma loucura, murmurou, mas ninguém o contradisse. Dona Carmen, com suas palavras póstumas, havia dito o que nunca se atreveu a dizer em vida, e ninguém podia mudar isso agora. Incapaz de se conter, Ricardo levantou-se bruscamente, bateu na mesa com a palma da mão e acusou Luciana de ter manipulado sua mãe, aproveitando-se de sua fragilidade. Sua voz ressoou com fúria na sala, quebrando o silêncio com violência. Tudo isso é obra sua. Tenho certeza que a convenceu enquanto estava sedada ou fraca, gritou com os olhos injetados de raiva. Luciana o olhou sem piscar, com uma mistura de tristeza e dignidade. Eduardo também se pôs de pé, disposto a intervir se a situação saísse do controle. Dr. Álvaro pediu calma, mas o ambiente já estava completamente envenenado. Ninguém respondeu a Ricardo porque sua raiva não tinha argumentos, apenas ego ferido. Em meio ao caos emocional, Eduardo tomou a palavra com serenidade, olhando para Ricardo diretamente nos olhos. Disse que aceitava a decisão de sua mãe sem rancor, porque sabia que havia sido justa. Reconheceu que ele não havia estado presente como deveria, mas que Luciana sim, e isso ninguém podia negar. Não é uma questão de herança, é uma questão de verdade. Acrescentou com voz firme. Sua declaração desarmou qualquer tentativa de vitimismo por parte de Ricardo.
Luciana o olhou com gratidão silenciosa. Nesse momento, Eduardo deixou de ser um irmão distante e se tornou um aliado inesperado. Depois do comentário de Eduardo, o silêncio tomou conta da sala. Ricardo, transbordado pela raiva e pela vergonha, pegou sua jaqueta bruscamente e levantou-se sem olhar para ninguém. "Isso não vai ficar assim", murmurou antes de sair, deixando a porta aberta atrás de si. Patrícia, surpresa pela reação, ficou sentada alguns segundos sem saber o que fazer. A segurança com que havia entrado desmoronava pouco a pouco. Olhou para Luciana de soslaio, como se pela primeira vez compreendesse que ali não era bem-vinda. Acariciou a cabeça do bebê e levantou-se lentamente, sem pronunciar palavra. Ninguém a deteve. Enquanto cruzava a porta, Patrícia olhou para Ricardo de longe, observando como ele discutia por telefone no corredor. Já não parecia um homem poderoso, mas alguém derrotado, infantil e transbordado por suas próprias decisões. Ela compreendeu naquele momento que talvez tivesse apostado no cavalo errado. Eduardo voltou a sentar-se com um gesto sereno, enquanto Luciana respirava fundo, assimilando tudo. Dr. Álvaro guardou os papéis do testamento com calma profissional. A tensão ainda flutuava no ar, mas o capítulo mais duro havia ficado para trás. O que vinha agora era começar uma nova vida, ou ao menos fechar com dignidade a anterior. Semanas depois da leitura do testamento, Luciana fez as malas e deixou Curitiba para trás. Não o fez com rancor, mas com a serenidade de quem sabe que merece voltar a respirar. Ouro Preto, com seu ar frio e ruas de pedra, lhe oferecia anonimato, distância e uma oportunidade real de começar do zero. Alugou um pequeno apartamento no centro com uma cozinha luminosa que lhe recordou as receitas que preparava com Dona Carmen. As primeiras noites dormiu pouco, ainda processando tudo o que havia vivido. Mas pouco a pouco a calma foi se instalando dentro dela. Não tinha companheiro, não tinha filhos, mas tinha liberdade, e isso, pela primeira vez, era suficiente. Com o dinheiro da herança, decidiu investir em si mesma. Não quis luxos, nem carros, nem joias. Apenas um sonho que carregava há anos. Abrir um restaurante de comida caseira como os de antigamente. Encontrou um local modesto, em uma rua charmosa e começou a reformá-lo com a ajuda de uma pequena empresa local. Pintou as paredes em tons quentes, pendurou fotos antigas de sua infância e batizou o lugar com um nome simples, mas cheio de história. A Cozinha da Carmen. Cada dia que passava ali, sentia que sua sogra continuava viva de alguma forma. E assim, entre fogões e memórias, Luciana começava a reconstruir não apenas sua vida, mas também sua identidade. O local abriu suas portas em uma manhã de segunda-feira com aroma de pão recém-assado e caldo de feijão. Luciana, com avental de linho e mãos um tanto trêmulas, cumprimentou seus primeiros clientes com um sorriso sincero. O menu era simples, mas cheio de alma: feijoada, pão de queijo, almôndegas ao molho e, de sobremesa, pudim de leite com canela, como os que Dona Carmen fazia. Cada prato carregava uma lembrança, uma história, uma conversa vivida entre fogões. A decoração evocava o calor do lar, toalhas de mesa xadrez, louça antiga e uma lousa com frases escritas à mão. As pessoas do bairro começaram a chegar, primeiro por curiosidade, depois por amor ao sabor. Luciana não dizia em voz alta, mas aquele restaurante era sua forma de curar. Cozinhar era seu refúgio, seu diálogo com o passado e sua forma de agradecer o presente. Não tinha sócios, nem chefes, nem horários impostos, apenas seu esforço e sua paixão. Aprendeu a negociar com fornecedores, a gerenciar pedidos, a limpar cada canto ao fechar. Havia dias difíceis, claro, mas também uma sensação de propósito que nunca antes havia sentido. A Cozinha da Carmen começou a ganhar reputação pelo tratamento humano, pela qualidade dos pratos e por aquele não sei o quê, que fazia as pessoas se sentirem em casa. Era o legado vivo de uma mulher que, sem saber, mudou seu destino. Os primeiros meses foram uma mistura de ilusão e esgotamento. Luciana dormia pouco, levantava-se ao amanhecer para preparar o caldo do dia e deitava-se repassando contas em um caderno. Mas cada sorriso de um cliente satisfeito lhe devolvia a alma ao corpo.
Pouco a pouco, as avaliações na internet começaram a se multiplicar. Alguns foodies locais começaram a falar do lugar como uma joia escondida no centro de Ouro Preto. A autenticidade dos sabores, o calor do tratamento e a história por trás do nome comoviam muitos. Sem pretender, Luciana havia criado algo mais que um negócio. Havia criado um refúgio emocional para outros. Uma tarde, um jornalista gastronômico sentou-se para comer sem avisar. Provou a feijoada, os bolinhos de bacalhau e um pudim de arroz com leite que o fez chorar. No dia seguinte, publicou uma coluna intitulada Carmen continua cozinhando. E o efeito foi imediato. Ligações, reservas completas, entrevistas. O restaurante se tornou uma referência. Luciana continuava a mesma, humilde, trabalhadora, focada, mas agora tinha uma comunidade que a apoiava. Uma clientela fiel e um nome que ressoava com carinho. Sem necessidade de vingança, sem levantar a voz, ela havia vencido. Porque às vezes o sucesso mais profundo não é o que se grita, mas o que se serve quente em um prato. Enquanto Luciana florescia em Ouro Preto, Ricardo afundava lentamente em São Paulo. A pressão dos últimos meses, seu comportamento errático e sua atitude arrogante no escritório acabaram cobrando seu preço. Ele foi convocado pelo RH e demitido sumariamente por faltas reiteradas de respeito e ausências injustificadas. Patrícia, que a princípio lhe oferecia palavras doces, começou a se mostrar fria e distante. As contas se acumulavam, o aluguel subia e Ricardo não encontrava outro emprego com seu currículo manchado. O orgulho o impedia de pedir ajuda, mas a realidade já não podia se ocultar. Pela primeira vez, ele sentia o que era estar sozinho de verdade. Patrícia não demorou a se cansar da decadência de Ricardo. Acostumada a luxos, jantares caros e escapadas de fim de semana, não tinha paciência para homens quebrados. Começou a passar mais tempo fora de casa com desculpas vagas e ligações misteriosas em horários inoportunos. Ricardo, embora intuísse, fingia não saber para não perder o único que lhe restava. Mas um dia ele viu uma mensagem em seu celular que não deixava margem para dúvidas. Patrícia havia começado a sair com um empresário que conheceu em um evento exclusivo. Sem remorsos, ela começou a desaparecer de sua vida, deixando-o com dívidas, um filho e um orgulho destroçado. Patrícia foi convidada para um evento beneficente no Museu do Futebol em São Paulo, graças a uma amiga que trabalhava em relações públicas. Apresentou-se com seu vestido mais elegante, decidida a deixar para trás as misérias que vivia com Ricardo. Ali, conheceu Marcos Almeida, um empresário carismático, dono de uma renomada rede de academias em São Paulo, viúvo e com fama de generoso. A paixão foi imediata. Ele ficou cativado por sua beleza e ela por sua conta bancária. Conversaram por horas entre taças de espumante, risadas fingidas e promessas vazias. Patrícia não mencionou que tinha companheiro nem um filho. Aquela noite ela tomou uma decisão: mudar de vida outra vez. Uma semana depois do evento, Patrícia fez as malas sem aviso prévio. Disse a Ricardo que precisava respirar, mas na realidade já tinha reservado uma cobertura em Copacabana com Marcos. Colocou a roupa do menino, seus documentos e uma pequena mala com o essencial. Deixou uma nota seca: não posso continuar assim. Vou com alguém que sabe o que quer. Ricardo acordou em um apartamento vazio, com o berço meio desfeito e a geladeira vazia. Tentou ligar para ela, mas ela não atendeu. Havia ido embora sem olhar para trás, deixando-o sozinho, arruinado, e com o eco de suas próprias decisões ressoando por toda a casa. Dias depois do abandono de Patrícia, Ricardo, afundado e sem direção, discou o número de Luciana com as mãos trêmulas. A princípio ela não atendeu, mas ele insistiu várias vezes, até que uma tarde, ao fechar seu restaurante, Luciana atendeu. Sua voz era serena, firme, como a de alguém que já havia cruzado muitas tempestades. Ricardo, chorando, pediu perdão por tudo, pela traição, pela humilhação, por tê-la deixado sozinha. Disse que estava arrependido, que sentia falta dela, que queria começar do zero, mas Luciana silenciou por alguns segundos que a ele pareceram eternos. Já não era a mesma mulher que havia suportado tanto em silêncio. Luciana, com a calma que a cura interior proporciona, disse a Ricardo que agradecia sua ligação,
mas que a história deles juntos havia terminado no dia em que ele a traiu sem olhar para trás. Não falou com raiva nem com dor, mas com a convicção de quem refez sua vida sem depender de ninguém. Desejou-lhe paz, disse que não guardava rancor, mas também lhe pediu para não procurá-la novamente. Aprendi a me amar sozinha, e isso é algo que você nunca soube fazer. Foram suas últimas palavras antes de desligar. Do outro lado do telefone, Ricardo ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele entendeu o que era perder tudo, inclusive quem mais o havia amado. 2 anos depois, com seu restaurante consolidado e sua alma em calma, Luciana conheceu Marcos Oliveira em uma feira gastronômica em Gramado. Ele era um empresário do setor de vinhos, simples, educado e com um sorriso que transmitia paz. Sua conexão foi imediata, não por necessidade, mas por afinidade genuína. Marcos valorizou desde o primeiro momento a autenticidade de Luciana, sua história, sua força, sua capacidade para se levantar sem rancor. Não falavam do passado, mas do presente e de projetos compartilhados. Luciana, pela primeira vez, sentia-se vista e respeitada por completo. Era um amor sem feridas abertas, sem correntes nem sacrifícios, apenas liberdade e cumplicidade. O amor entre Luciana e Marcos foi crescendo como crescem as coisas que são cuidadas. Com tempo, com pequenos gestos e com respeito absoluto. Não houve promessas grandiloquentes nem urgências, apenas uma construção mútua baseada no dia a dia. Quando Marcos lhe propôs casamento em um jantar simples, entre risadas e vinho, Luciana disse sim, com lágrimas de alegria. O casamento foi íntimo em um jardim rodeado de vinhedos, com poucos convidados e muitas emoções verdadeiras. Ela não usava vestido de estilista nem anéis ostentosos, mas tudo brilhava. Luciana, naquele instante, soube que a vida lhe havia devolvido muito mais do que um dia perdeu. Em uma tarde de primavera amena, Luciana e Marcos compartilhavam uma taça de vinho na varanda da cozinha da Carmen, com vista para o campo gaúcho que se tingia de dourado. O restaurante continuava cheio de vida, de risadas, de aromas que contavam histórias, mas aquele momento era só deles. Brindaram em silêncio, olhando-se nos olhos, sabendo que não precisavam dizer mais nada. Luciana respirou fundo, sentindo o peso do passado transformado em paz. Havia amado, sofrido, caído e renascido. Carmen, de algum modo, continuava ali em cada detalhe. E, por fim, Luciana entendia que a verdadeira justiça não se escreve em papéis, se cultiva na alma. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. E me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!